Bom dia, quinto ano B, tudo bem com vocês? Eu espero que todos tenham tido um excelente final de semana. Aqui é o professor Rafael. Hoje é segunda-feira, semana que vai se iniciando. E o professor vai fazer a explicação nesse vídeo da atividade de língua portuguesa, tá bem? Hoje é dia 4 do mês 10 de 2021. Então vocês vão copiar o cabeçalho no caderno, fazer a leitura do dia, tá certo? E também fazer as resoluções das operações matemáticas. E depois vem para a atividade de língua portuguesa. Vocês vão precisar do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, volume 1, que é o livro mais antigo, tá bom? Vocês vão abrir na página 34, 35 e também na 36. E vão colocar o nome e a data de hoje, dia 4 do mês 10 de 2021. Já estamos no mês de outubro. Atividade 3C, ampliando a análise de palavras. O professor lerá o conto Pequeno Polegar, de Charles Perrault. E logo após a leitura, vocês irão comentar sobre as seguintes questões. Então, pessoal, o professor vai colocar esse livro aqui no grupo, tá bem? Vocês vão ler a historinha do Pequeno Polegar, tá certo? Para entender melhor o que se pede. Para o vídeo não ficar muito longo, o professor vai deixar o livro para vocês aqui, para vocês lerem, tá bom, pessoal? O livro ele é bem gostoso, ele só tem 8 páginas, tá certo? E depois que vocês lerem sobre a história, vocês vão fazer a seguinte reflexão, tá bom? Vocês podem escrever aqui ao lado mesmo as respostas, tá certo? Como vocês estão em casa. O pessoal que estiver aqui na sala de aula, a gente vai estar comentando sobre esses 4 passos, tá? Vocês conhecem outros contos de Charles Perrault? Quais? Vocês vão mencionar se vocês conhecem mais algum conto de Charles, tá bom? Que é o autor do livro Pequeno Polegar. Como o autor descreve o Pequeno Polegar? Lá no texto vocês vão descobrir na história que o professor postar como que era o Pequeno Polegar, tá certo? E vocês vão escrever aqui de como o Pequeno Polegar é, tá bem? Logo lá no comecinho da leitura do livro vocês já encontrarão a resposta. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? A gente vai começar a perceber, pessoal, quando o Polegar e os seus irmãos saem de casa e eles acabam se perdendo. Quanto mais eles se distanciam, quanto mais eles tentam encontrar o caminho, mais eles vão floresta dentro. Então, a partir daí, começa a acontecer o quê? Os conflitos que estão por vir, tá bem, pessoal? E quais são as resoluções dos conflitos? Quando eles estão no caminho e eles se perdem, eles encontram o quê? Uma casa bem assustadora, uma casa gigante, onde mora o gigante e sua esposa. E a esposa, ela é o quê? Vocês vão descobrir na história que ela é boa, diferente do gigante que gosta de comer criancinhas, tá certo? E lá no finalzinho, vocês vão descobrir quais são as resoluções dos conflitos. Como o Polegar conseguiu se salvar do gigante, tá bem? Ele fez o quê? Ele utilizou as botas mágicas para que ele pegou do gigante para salvar a princesa do reino. E após ele salvar a princesa que estava desaparecida do rei, filha do rei, ele conseguiu moedas de ouro em troca das botas mágicas. Então por isso que ele ficou com bastante riqueza, com bastante fortuna e pôde ajudar a sua família, tá certo, pessoal? Depois que vocês fizeram a leitura do livrinho do Pequeno Polegar, o que a gente vai fazer aqui, nesse próximo exercício?
Leia um trecho da história O Pequeno Polegar de Charles Perrault e encontre as palavras escritas incorretamente. Então, nesse trechinho aqui, pessoal, vocês vão encontrar várias palavras que estão escritas incorretas, tá bom? Aqui embaixo tá pedindo assim, ó. Reescreva o texto corrigindo as palavras incorretas que encontrou. Então, vocês vão ler esse trecho, vão encontrar as palavras erradas. Uma dica que o professor dá: circulem a palavra errada aqui nesse trecho, que depois vai ficar mais fácil, tá bom? Quando vocês encontrarem as palavras erradas, vocês vão reescrever todo o trecho aqui nessas linhas e vão colocar no lugar as palavras corretas, tá certo? Aqui embaixo tá pedindo assim, ó, na página 35. Escreva quais palavras vocês localizaram que estão grafadas de forma incorreta e faça a correção necessária. Consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras. Então, as palavras que vocês encontraram incorretamente, vocês vão escrever elas aqui da forma correta, tá bom? Se for preciso, vocês vão consultar um dicionário para verificar a grafia correta da palavra. Quem não tiver dicionário em casa pode utilizar o Google também e escrever a palavra, que ela vai aparecer corretamente como ela se escreve, tá bom? Na página 36 está pedindo assim: a que conclusões podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas? Então, quais são as conclusões, pessoal? Então, vocês podem explicar como que as palavras foram escritas corretamente, tá bom? Por exemplo, casa. Na palavra casa, que está no trecho, é com Z. Mas a palavra casa, ela é escrita com Z? Não, ela é escrita com S. Então, vocês vão colocar as conclusões que a gente pode chegar sobre a grafia. Tá bem, pessoal? Como, por exemplo, algumas palavras têm som de S, mas se escreve com cedilha. Tá certo? Algumas palavras parece que tem dois S, mas na verdade se escreve com um S só, que nem, por exemplo, a palavra imensa. Tá certo? Assustadora, por exemplo, é com dois S. E aqui no texto ela foi escrita apenas com um S só. Olha a palavrinha começou. Ela está escrita com S, mas na verdade começou é com cedilha, tá certo? Então, essas são algumas das conclusões que vocês chegaram. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor, tá bem? Não deixem de mandar a foto. Um abraço e até logo, pessoal.